Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Manu. Hoje tudo ótimo, como sempre, mas com um ar diferente aqui nesse estúdio, viu, Manu? Hoje você vai estar sendo avaliado. Você foi um bom aluno. Exatamente, Manu. Em comemoração ao Dia do Educador Físico, que foi na segunda-feira, né? Parabéns a todos os educadores físicos aí que utilizam da profissão, né? Que faz o seu ganha-pão, que leva saúde e qualidade de vida para as pessoas. E eu tive a honra, a felicidade, eu até quero agradecer professor Walter, professor, mestre, doutor Walter Briguetti, É um prazer. Coordenador da Unifev do curso de Educação Física, em atender o meu pedido e da CBN. Ficamos muito contentes com isso, viu, professor? É um prazer enorme estar aqui, é mais contigo, faz tanto tempo que a gente tem esse contato, essa vivência, né, de tantas coisas, e falar de uma área que pra gente é tudo na vida, né, que é falar do profissional de educação física, falar do movimento transformando vidas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente tem uma missão maravilhosa no mundo de hoje, no mundo que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, e a gente tem, assim, não só que falar sobre o movimento, mas tentar mudar a atitude das pessoas. Eu agradeço demais aí ao público da CBN, a ti principalmente, estar aqui, por a gente poder falar dessa área tão maravilhosa. São muitos profissionais formados, é um segmento que só se expande junto com o mundo do fitness, né? Uma das áreas mais que atuam no mercado. E isso faz da gente dar uma diretriz, empolga, sabe? A gente tentar sempre fazer algo mais pelo movimento, né? Sim, e olha, a nossa área, ela pode trabalhar com um leque, né? Sim. Porque o médico, como tem as especialidades, oftalmo, ortopedia, nós também temos as nossas especialidades. Sim. Criança, jovem, adulto, idoso, natação. Nós começamos com a natação de bebezinho na natação já. E trabalha com uma faixa etária hoje que não tem limite, né? 80, 90 anos. Um leque de abertura de atuação profissional espetacular. Então, é claro que a gente não dá para entender de tudo, mas você acaba concentrando uma atuação profissional naquilo que é no seu momento, no seu desenvolvimento, na sua capacidade e competência melhor. E eu acho fantástico e falar assim, hoje um profissional que forma educação física, ele forma um bacharel. Ele forma um bacharel é um generalista, né? Aí a própria vida também, o próprio mercado vai fazer ele também se consolidar na especialidade de determinado segmento. Hoje eu percebo, meus alunos que estão formando, muitos vêm por causa do fitness, da musculação, aquela coisa toda. Mas de repente encontra, na hora que está estudando, desenvolvendo a sua formação, na graduação, encontra outras frentes, outros caminhos, outras possibilidades. É isso que a gente está falando. Esse campo enorme que você pode atuar, é até por necessidade. Eu vou até contar uma coisa minha particular. Quando eu vim para Rio Preto em 1990, eu morei aqui 27 anos. Aí o primeiro emprego que eu fui arrumar aqui em Rio Preto foi no Hospital Bezerra de Menezes. Eu trabalhei com pacientes com transtornos mentais durante 8 anos. Eu nunca havia trabalhado. Eu só tinha a base da Unesp, que eu me formei na Unesp, vim com uma consolidar esse conhecimento e tive que enfrentar uma situação diferente, mas eu sabia como buscar fazer a diferença. Eu acho que é bacana porque você nunca sabe o que a vida vai lhe oferecer. E naquele momento é que eu precisava daquele emprego, né? Sim. Aí depois surgiu a Aquática, aqui, até hoje eu sou consultor de fisiologia da equipe de alta performance, e foi surgindo, as coisas vão surgindo, crescendo, crescendo. Aí veio o Catanduva, que eu fui contratado, o primeiro professor de fora a ser contratado na faculdade de Catanduva, e as coisas foram se expandindo. Mas é que eu acho que a gente tem uma vibração, uma vontade, uma querência de fazer a diferença, no sentido de acreditar no que faz. E isso vai acontecendo. Às vezes você fala, você não vem por acaso, não acho que não é sorte. É você vibrar e buscar fazer o melhor. E as coisas vão acontecendo. E hoje, assim, eu acho que faz toda a diferença pra gente, né? Sim, e olha, diga-se de passagem, como eu falei professor, o Walter foi meu professor em Catanduva de fisiologia, cinesiologia, e eu me recordo que em muitos momentos, quando terminava a prova, eu gostava muito de ficar conversando com ele, a gente trocava ideias relacionadas à família, trabalho, até eu estava começando um namoro com a minha atual esposa, eu pedia conselhos para ele, a gente conversava demais. Mas é justamente isso, Walter. Eu também, quando eu me formei, eu não tinha muito uma flecha para
para bater, olha, eu quero trabalhar com isso. E devagar eu vim trabalhar em Rio Preto e conhecer esse lado da terceira idade, Sim. essas doenças degenerativas e crônicas. E eu fui vendo que era um mercado que tinha uma certa carência com isso. E eu fui buscando informações, me especializando nessa área. Hoje consigo manter a minha família com essa atividade Sim. da educação física. Tenho muito orgulho de ser educador físico. Estou aqui na CBN hoje por conta dessa profissão maravilhosa Sim. que eu busquei, o trabalho que eu desenvolvo na cidade. E você tem um dedinho disso, viu, professor? Você me ajudou muito. Ixi. A CBN agradece, Não, o ouvinte agradece. Eu acho assim, quando você tem a chance de poder formar profissionais, de alguma forma a gente tem que buscar, vai contribuir com uma semente, que seja um pouquinho, acaba contribuindo. Por isso acho que dá seriedade do profissional que trabalha na formação de profissionais. O professor, quando vai ali, ele é um profissional que vai moldar a carreira daquele futuro profissional da área. Então, acho que primeiro é uma responsabilidade grande. Segundo, nós fazer do movimento algo que a gente teve que transformar essa visão do movimento. Antes a educação física era vista como algo só estético, né? Por favor, não sejamos hipócritas, a estética vai existir sempre. Ninguém vai procurar academia só para ficar mais... se tem uma lesão, tá? Mas de certa forma acaba incorporando também o estético. Mas aí foi abrangendo as outras condições. Por exemplo, a questão, a gente estava até conversando sobre saúde mental. Nós estamos no meio da saúde mental. E o que o exercício contribui para restabelecer a condição de equilíbrio, aliviar estresse, são liberados vários hormônios que garantem o hormônio da felicidade, dopamina, serotonina e outros hormônios que mexem com esse organismo, elevando a condição de estima. A pessoa consegue enfrentar diferente. Outra coisa que é bacana é quem faz exercício, porque a gente é praticante todo dia, você tem que ter disciplina, tem que ter atitude, tem que ter dedicação, tem que ter performance para aquilo. Isso também é uma forma de encarar a vida. Você transfere isso para as outras coisas do dia a dia. Então, nossa área deixou de ser só movimento, para ser uma coisa que influencia na formação da pessoa. Influencia na capacidade dela lidar com as adversidades também, porque quem faz exercício tem que ser muito... Até eu estava vendo até falar uma coisa, vi uma reportagem outro dia que grandes empresas hoje no Brasil, algumas delas, você é triatleta, por exemplo. Eles usam aquela condição como um dos critérios de escolha do profissional. Porque para o cara chegar ali, ele teve que ser disciplinado, dedicado. Então isso tem se expandido a tal ponto que a gente percebe assim, um reconhecimento social. Então o que era antes estético passou a ser saúde. Hoje você tem um termo que você trabalha muito, que você trabalha anos e faz diferença. Longevidade, é o termo, longevidade. Exatamente. A expectativa de vida do brasileiro hoje é 76,5 anos. Você tem um corpo humano de 76 anos funcionando de forma equilibrada, e mesmo sendo sedentário, ele vai. Imagina, quando de repente você acrescenta o exercício na vida do ser humano, é outra pessoa, é uma transformação. Eu acho que vou garantir longevidade é você ter autonomia, ter liberdade de movimento. Exato. Isso que nós produzimos, isso que nós criamos, ambiente para que a pessoa possa perpetuar a sua condição. E viver a sua vida do jeito que ela quer, não importa onde o que ela faça. Então acho que a dignidade da nossa área está aí. Essa longevidade que a gente permite ao ser humano viver, não é só viver mais em tempo, é viver mais em qualidade, em condições de lidar com as suas atividades cotidianas. É coisa simples, levantar, agachar, subir, descer escada. Outro dia eu estava perto de casa, um católico de velhinho, você vê assim, deve ter uns 70 e poucos anos, um ancorado no outro, muito atrofiado. Eu falei, nossa, se esse pessoal tivesse talvez uns 5 anos atrás, ou antes, permitido exercício, como estariam diferentes hoje? Então, acho que isso consagra só... isso a gente está falando de um segmento, né? Consagra a importância da nossa área. A importância do profissional que está aí fora, transformando vidas todo dia. Parece que não... E o que é legal, você mesmo conta, você pega um indivíduo sedentário hoje, prescreve um exercício muito bem elaborado, individualizado, em 12 semanas já tem uma mudança muito significativa. Não é verdade? É uma coisa assim... Embora até que 12 semanas ainda ele está numa adaptação, mas ele consegue mostrar muita melhora. Inclusive, há uns dias atrás eu falei sobre um tema de longevidade. Sim. E eu citei um estudo de um especialista, de um médico até, e aí o prêmio Nobel do ano passado fez uma ressalta em cima desse estudo. Eu não vou me recordar ao nome dele, até peço desculpa. Ele disse o seguinte: olha, as pessoas querem milagre, querem colocar uma pílula na boca e está tudo resolvido. Mas ainda esse prêmio Nobel foi prêmio Nobel de Química. Puxa. E ele disse assim:
está muito longe disso ainda para a gente ter um corpo saudável. A gente precisa se movimentar, fazer exercício, ter alimentação saudável, ser boa regrada de sono, vida social, vida afetiva, né? Não é só a saúde física. E hoje fala-se muito em ter um bom músculo para você ter uma longevidade maior. Não é ser musculoso, mas ter um músculo que consiga fazer esse movimento, como você disse, de uma forma que te dê de liberdade, autonomia para fazer as coisas. Sim. Isso melhora muito a condição de vida de todos, não é, Manu? É mesmo. E eu queria perguntar para você, Walter, como é que está o mercado de trabalho para vocês no sentido de... Você enxerga algumas áreas mais saturadas e outras com falta de profissionais? Um segmento que eu vejo que tem uma carência enorme de profissionais é a pessoa de natação, por exemplo, a área aquática. Por quê? Muito parte desses profissionais que estão formando hoje, eles estão muito voltados para o fitness, a grande maioria. Então eles pensam na musculação e nos atributos que a academia oferece. Além disso, você vê muita gente atuando também hoje. Hoje tem o treinamento funcional, tem o crossfit e vai indo. Mas muito no fitness. Tanto é que nós somos o segundo maior mercado do mundo, só perde os Estados Unidos em termos de academias. É um absurdo. Absurdo no bom sentido, né? Quanto mais tiver, melhor, né? Sim. Mas, por outro lado, eu vejo assim, a área de natação, e outra coisa, esse pessoal que nem o Elcio fala, esse área, o pessoal que trabalha mais com um trabalho de pessoas para cuidados especiais, o hipertenso, o cardiopata, o diabético. Eu entendo o seguinte, toma cuidado. Eu acho abominável que você é, eu sou um personal trainer, você não é personal, você é um profissional de educação física que atua como personal. E, consequentemente, não basta ter só um rótulo, você tem que ter uma competência por trás desse rótulo. Então, eu me preocupo muito nessa área, a pessoa rotula-se, mas e o conhecimento, e a base, e a capacidade de trabalhar? Você sabe como não é fácil trabalhar com um hipertenso, um cardiopata, um diabético, e obeso. Como tem crescido esses problemas de ordem da cultura nossa, né? De alimentação inadequada, uma série de outras condições que a gente não se cuida. O mundo exige, o trabalho exige, o estresse vem, e você põe tudo acima da sua saúde. E a hora que você vai ver, você está com alguma sequela disso. E acabar... E aí eu vejo assim, que profissional hoje está preparado para trabalhar assim? Até onde ele tem a competência para lidar com essa condição? E eu acho que a nossa área tem crescido muito cientificamente. E o reconhecimento tem vindo. Mas só que você tem que estar atento a sempre estar se atualizando, buscando fazer a diferença, se aprofundando. E aí não existe nada melhor do que a experiência prática. Não adianta se for um mundo teórico também, se você não lida com a prática. Então você acaba construindo um saber que faz você ser diferente. Mas especialista em entender como se dá essa mudança. Então eu percebo uma carência, assim, nessa área, tem muito ainda a crescer, acho que tem muita gente atuando com competência, mas ainda está para... Porque acontece, o ser humano está vendo mais, não tinha tanto diabetes. Não é que não tinha tanto diabetes, porque o indivíduo não vivia para ter diabetes. O indivíduo não vivia suficientemente para ter patologias que hoje se consagram. Porque, e que vão piorar. Né? Com a longevidade também vem o desgaste, vem uma série de coisas. Se você é um cara estressado 10, 20... Uma coisa fantástica. Você pega o nosso coração, a bomba contrátil propulsora que é o coração. Uma pessoa com 74 anos, o coração desde a sexta semana de gestação já está começando a permitir ação. Até o último momento de vida, a pessoa tem aquele coração trabalhando, miocárdio contraindo. Que máquina humana você tem com 74 anos que consiga se manter, integrar dessa forma como é o corpo humano. E ainda maltratando, hein? Tem muita gente que maltrata. Você maltrata, né? E aí acaba... E aí você pensa assim, por outro lado, é a pessoa que vem fazer exercício. É a pessoa que vem se dedicando. Olha, é outra coisa, é outra condição. Você sente outra pessoa, tua autoestima, então vai lá pro alto, porque você está disposto para as atividades. Eu dou aula até hoje, estou com 60 anos agora, 60. Dou 20 horas semanais, toda noite dou aula. Em pé, agitado, eu sempre fui agitado assim. Eu continuo, mas eu garanto que essa minha disposição para as coisas vem disso. Você sabe, a gente não pode... não existe tempo para você ser bom. Não existe tempo para você se dar melhor naquilo que faz. Você tem que realmente buscar estar apto para aquilo sempre. Eu lido com o público lá, 18 a 23 anos. Às vezes eu já vejo que a gente tem uma gana, uma energia muito maior do que aquela turma que está ali embaixo. Às vezes eu fico vendo assim, que ela está cansado só de ver a aula, você parece que está com uma leita, às vezes, sabe? E a gente, ao contrário, tem uma vontade, quer fazer a diferença. Isso que eu acho que é energia. Eu falo que isso não tem nada a ver com idade, né? Eu vejo na academia, eu tenho 25 anos. E a maioria das meninas da minha turma tem 40.
muitas delas são muito mais dispostas do que eu. Sim. E eu vou na academia, né? Pessoal, veja assim, eu trabalho musculação, faço também o aeróbio. A musculação, por exemplo, o músculo é um tecido altamente excitável. Depois do neurônio vem a fibra muscular. E ela responde a todo tempo. Não tem tempo. Então, se você começar a fazer exercício, com 60 anos, daqui 1, 2, 3 anos, a transformação vai ser muito importante, porque o músculo responde. Sim. Então, você chegou lá no aparelho, zero aparelho, eu zero também. Como um moleque, não estou falando, um moleque de 18 Sim. anos, porque o organismo te propicia isso. Por outro lado, se você é sedentário, depois, a partir dos 30 anos, começa a ter uma perda de massa magra bastante significativa. Sim. E músculo é tudo para a questão metabólica, manutenção da postura. É uma série de atributos que dão qualidade de vida para esse ser. Sim. Sabe? Então, Eu dou aula para um grupo de senhores à tarde e no início da manhã. E aí um dia, conversando, debatendo, brincando lá, e o pessoal, eu falei, gente, vocês têm que treinar o músculo, ele é treinável, ele se adapta às situações. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, mas eu vou provar para vocês que a gente consegue melhorar. Ele falou, como? Falei, ó, eu vou começar a fazer barra. Vou ver quantas barras eu vou fazer hoje. Aí eu fiz com as duas mãos, eu fiz 3 barras. Realmente, não consegui fazer mais. Não tinha o hábito de fazer isso. mas não é fácil, a barra é um exercício bem complexo. Sim. E foi passando o tempo. Faz 1 ano. Eu estou fazendo 8 barras com uma mão só. Aí, Com uma mão só. Sim, Ele falou, mas o que você está tomando anabolizante? Eu falei, olha aqui como anabolizante que eu estou tomando. Eu acho engraçado, eu fui viajar para Gramado, né? Tava num café e tinha um menino bombadinho lá servindo. Ele olhou para mim, para quem parece que tá fazendo exercício, ele falou, senhor cicla. Gente, a pessoa não pensa assim, você treina, você faz, não, você cicla. Olha como está a mentalidade desse público hoje, né? Outra coisa que eu acho, o pessoal quer uma resposta muito rápida, que é tudo para ontem. Então a pessoa começa a fazer exercício, a gente sabe que tem o princípio da progressividade, o princípio da individualidade. Você tem que esperar o tempo acontecer para o seu organismo, os seus tecidos se adaptarem, músculo, tendões, ossos. E isso é muito individual. É próprio. E aí o que acontece? A pessoa fala, é típico, né? Praia agora, começa daqui a pouquinho. Em janeiro vai pra praia. Quando chega lá setembro, agora já começa começou. A ciclar, não sei o quê, porque chega a chegar na praia com shape, eles falam shape, né? Lá, super assim. Pô, mas que preço tem isso? Agora, é tão gostoso a gente se ver bem, porque você teve mérito metabólico, mérito fisiológico, você se dedicou e chegou àquilo por sua condição fisiológica. Eu não tive que incrementar nada. Eu vou falar sério, é absurdo. Hoje eu estou com 60 anos, sabe qual é o meu nível de testosterona? 978. Tem nem moleque que não está muito longe disso. Eu vejo quem usou ciclagem, está onde? Não consegue nem manter mais isso. E o testosterona é tudo pra gente. E fazendo exercício, você vê que aumenta. Sim. Trabalho de pernas, aumenta, estimula o sistema endócrino a sintetizar mais. Não só no homem, na mulher também. Sim, tudo. Então, percebe, eu não preciso de um artifício para ganhar tempo. Da perfumaria. Sim, da perfumaria. E não é só isso. Quando você. É que nem você colocar no Fusca, o motor de Scania. O Fusca não tem estrutura para aquilo. Chega uma hora que abre o bico. É a mesma coisa esteroide. Ele vai criar um metabolismo, vai potencializar ao máximo o seu organismo, até onde seu músculo suporta aquilo, seu coração, seu rim, seu fígado. E ficou uma coisa assim, infelizmente, né? Que é o outro lado do movimento também. Por isso que eu prego muito a saúde, tem que ser de saúde, você tem que fazer exercício realmente. Outra coisa que é interessante, que perfil que eu quero... Que corpo que eu quero ter, né? Existe essa... A mídia trabalha muito isso também, daquele corpo perfeito. Não existe corpo perfeito. Existe aquele corpo que é permitido para você chegar ao resultado. Você. Às vezes a pessoa quer ser magérrima, não tem como ser magérrima. Quer ser um mega... ter uma estrutura muscular muito diferenciada. Não tem perfil para aquilo, Elcio. Mas vai melhorar funcionalmente. Vai talvez... Claro, sempre melhora, mas talvez não no perfil que não faz parte da genética dela. Eu tinha um cliente que com 99 anos ele fazia 3 séries de 3 barras. Foi treinado, ele queria fazer, vamos fazer. Comecei a colocar um elástico nele para ajudar. Mas, Walter, voltar pro lado do profissional de novo. Sim. As academias hoje, essas redes de academia grandes, estão botando os aplicativos que o profissional dentro da academia está ficando um pouco escasso, no sentido de ser profissional, funcionário da academia. As academias com grandes volumes, aplicativos, o seu treino é hoje. Não tem aquele olho clínico do profissional para acompanhar. E eu queria até deixar um recado para os profissionais, especializem-se.
porque o mercado vem feroz. Sim. E se a gente deixar isso tomar conta com essa facilidade, a gente vai ficar cada vez mais desvalorizado. Quando eu cheguei para Rio Preto, poucas pessoas me conheciam, eu ia conversar com algum médico, eu até ironizado por alguns médicos. Hoje, por conta de eu estar aqui na CBN, ou para o pessoal conhecer meu trabalho, que demorou quase 20 anos, eu tenho um certo respeito por alguns profissionais. Então, nós, educadores físicos, temos que fazer por merecer esse respeito. Então, busque conhecimento, batalhe, porque senão essas grandes academias com grandes aplicativos vai tomar conta. Essa temática eu achei interessante o seguinte, esse tipo de academia, ela visa um volume grande, para dar lucro, ela precisa de um giro muito grande. Quem frequenta essa academia, normalmente quer pagar pouco para fazer o exercício. Então o que eles fazem? Eles põem uns equipamentos maravilhosos, você vai lá, tem equipamento, tem software, tem tudo. Só que fica barato porque eles colocam 1 ou 2 profissionais e o indivíduo vai seguindo aquela rotulação. Talvez o programa até seja bem feito, porque existe uma assessoria por trás. Sim. Tá? Aí o cara reproduz aquilo. Aí parece que um guarda noturno lá, se aquele cara tem 100, 20, 30, 40 na academia, o cara vê que ele está e a execução do movimento, e a qualidade do movimento, e a individualidade. Então, por isso que eu falo. Um joelho valgo, varo, uma cifose. Sim, eu acho assim, isso é o mercado hoje está acontecendo, mas por outro lado, o público, tem um público para isso que procura esse espaço muitas vezes por uma questão financeira, que não tem acesso a outros espaços. Eu, por exemplo, você tem condições de praticar no estúdio, fazer um trabalho mais personalizado, não são todos que podem. Sim. Aí acaba indo para esse mercado, que ele é, de certa forma, massificante, é um processo massivo. Você tem um programa, ele até conversa com você, manda, você passa a conviver com o aplicativo, não com o profissional. Sim. E isso gera também... Então, que você tem que criar também uma visão de que esse mercado existe. Agora, que movimento eu quero comprar? Que movimento que eu quero ter? Que movimento que eu quero que faça a diferença na minha vida? Então, obviamente, vai acontecer esses grandes... Lá em Votuporanga, onde eu moro atualmente, veio lá um desses grandes conglomerados, 2, aliás, já fecharam 3, 4 academias, porque não aguentaram aquelas mais... Exatamente. Então, assim, é um processo que é o marketing, isso é o mundo capitalista, Elcio. Agora a gente tem que pensar assim, conscientizar as pessoas que vão praticar o exercício para entender que até onde aquilo realmente vai trazer saúde. Porque às vezes a pessoa fala, vou praticar, eu já estou fazendo, mas que qualidade daquele movimento, qual o nível de personalização, está levando em consideração que parâmetros, a faixa etária, um monte de coisa. Porque nenhum programa é rotulado, ele tem que ser personalizado por mais que a gente faça. Então, veja assim, você tem toda a razão, é um mercado que está expandindo, não adianta falar, hoje tem segmentos, tem mais de 1.700 academias no Brasil inteiro. E eles chegando. Mas ao mesmo tempo também você tem pessoas que, por exemplo, eu não frequento um tipo de academia dessa, porque não é meu perfil. Quando tem aquele outro perfil de lidar com o público, tem um profissional que possa me orientar. Porque também, como médico, você vai no médico, a gente como profissional procura um profissional também. Não é que foi para auto-prescrever, só vocês faz. Eu vejo assim, a diferença é outra. Outra coisa, até onde eu consigo trabalhar um cardiopata ali, um obeso, esses programas são muito generalistas e deixam de trabalhar a especificidade, Elcio. Então, você tem toda a razão. Aí eu acho que trabalhar não é nem o profissional, é trabalhar o público que frequenta esse ambiente para entender a diferença entre ter uma orientação personalizada e ter uma orientação generalista. Aí, por outro lado, você pensa assim, se o cara não fizer nada, ficar sedentário, aí também é um contraponto, né? Ele está fazendo alguma coisa ali, prêmio de movimento. Então, assim, são espaços que vão atender um determinado público. E é o que acontece. Hoje eu vejo assim, esses conglomerados, mas não deixam de existir outras academias, outros estúdios. Sim. Então, eu vejo muito mais uma questão financeira, porque então, eles colocam assim, você paga, quanto mais tempo você pagar, 6 meses. Tem gente que é impressionante. Essas academias ganham mais lucro por quem não vai do que quem frequenta. Exatamente. Então o pessoal paga 6 meses, 1 ano e não vai. Então esse capital para eles é o giro. E aquele que frequenta, você vai ver, sei lá, não chega a metade. A outra metade pagou já um pacote. E pacotes acessíveis, né? Que qualquer um faz. Então tem esse lado também. Tem bem isso aí. Mas é muito bom, Walter, tê-lo recebido aqui. Eu quero parabenizar a Unifev pelo alto grau de profissional que você que trabalha com eles há mais de 20 anos, como você disse. É um prazer enorme. Espero futuramente
estar com você mais vezes, embora a gente se encontrou depois de muito tempo. Sim. Isso é prazeroso e espero que você tenha ficado muito feliz com esse nosso bate-papo. Para mim, assim, eu nem vi o tempo passar, já está acabando, eu nem percebi. Para mim, assim, a gente se empolga, fala do que gosta, com as pessoas que a gente quer estar falando sobre. Então, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar com o público da CBN e falando dessa área nossa maravilhosa, que é a educação física, que é o movimento. Isso que a gente não falou, era escolar, hein, Aço? Exatamente. Tem o segmento da escola ainda que nós atuamos. Hoje as escolas estão ficando integralizadas. O profissional de educação física passa a ter uma importância muito maior na formação daquele indivíduo, socialização com essas mídias sociais todas. Ó o campo que nós temos, é apaixonante. Para quem realmente gosta. E quem atua, fala só, quem atua e é bom, tem uma remuneração bem diferenciada. Sim. Hoje tem um bom salário e consegue ter um bom rendimento na nossa área. Sim. Então, eu acho que tem que desmistificar isso também. Hoje o profissional de educação física é bom. Eu vejo meus alunos que são bons, que formaram, são personagens, não tem agenda, a carteira está cheia e cobra o que quer. Sim. Então, claro, para você ser bom em qualquer área, médico, dentista, sei lá, professor, você tem que ser muito bom para também ter uma remuneração compatível. Sim. Não é simplesmente ter um rótulo, você tem que fazer a diferença, é o que você faz. Sim. Quanto tempo leva isso? Quanto tempo forma uma carreira, um reconhecimento daquilo que se faz? Então, tem que ter esse entendimento também, aquele que se forma hoje e quer buscar seu caminho, né? Exatamente, meu irmão. Ó, fica aí então o convite para ele vir para fazer uma parte 2. Ah, vem mesmo. Que a gente fala de outras assuntos. Com certeza, para mim é um prazer. Que aqui a coisa rende, viu, Manu? Exatamente, o tempo é curto. Mas, meninos, muito obrigada. Parabéns pelo dia de vocês que passou. Obrigado. Vocês continuem aí com muito sucesso na carreira, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço e um abraço a todos.